Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Semana do Estudante no Exterior. E hoje a gente vai ter uma conversa com uma pessoa muito especial que vai falar sobre intercâmbio voluntário, que é uma pergunta que muitos me fazem aqui no Instagram, tá? Então convidei uma pessoa para falar sobre isso. Então vamos aguardar aí o pessoal chegando um pouco. Boa noite, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta já, vão deixando aí na caixinha de perguntas, tá? Boa noite, pessoal. Deixa eu escrever já também, né? Pra já deixar aqui fixado o comentário. Eu sempre esqueço. Tá. Vamos lá. Intercâmbio voluntário e mochilão. Olá, pessoal. Boa noite. Para você que está chegando, a gente já vai começar. Se vocês tiverem perguntas, já vão deixando na caixinha, tá? Nossa convidada já está entrando. Deixa eu fixar logo o comentário. Botei. Pronto. Epa. Comentário fixado. Então, gente, boa noite. Quem for chegando aí. Se vocês já quiserem deixando alguma pergunta na caixinha. Só esperando a Juliana entrar. Nenhuma pergunta ainda. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Ainda não. Olá, pessoal. Boa noite. E aí, Camila? Boa noite. Entrou. Chegou ela. Então, já vou chamar aqui pra... Tá entrando. E aí, gente? Olá, boa noite. Olá, tudo bom? Tudo bom? E você? Tudo bem também. Tem que dar uma reguladinha aqui na cadeira para ficar mais perto. E agora tá certo. Show. Ótimo. Bom, Luzinha então, pra cá. tudo certo? Então, deu? Tá. E aí? Bom, queria primeiro agradecer, né, por você estar aqui participando hoje com a gente, por estar respondendo as dúvidas do pessoal. E para Obrigada você por me chamar. começar, eu queria que você se apresentasse para aqueles que não conhecem e falasse um pouquinho da sua história. Então, eu comecei a viajar, vai fazer 10 anos, ano que vem. Comecei a viajar em 2011 e a primeira viagem que eu fiz foi um intercâmbio de trabalho. Então eu fui para Holanda e aí eu acabei ficando 2 anos, na verdade. Era para ficar 8 meses e aí eu gostei da Holanda e fiquei 2 anos. E depois eu fiz uns outros intercâmbios, né? Porque eu estava na faculdade nessa época ainda. Agora eu já me formei. Mas eu estava na faculdade nessa época, daí eu fiz 2 anos de Holanda, 3 meses de Alemanha. Nesse meio tempo, eu fiz intercâmbios voluntários e fiquei em casa de famílias também, na França, na Áustria e na Bélgica. E aí, depois disso, eu fui para a China com uma bolsa também. Então, dá para a gente falar de bolsa e dá para a gente falar de intercâmbio voluntário. Tem tudo aqui. Ai, que E ótimo! mochila. Um background completo. Ótimo. Bom, então, Juliana, para começar, eu queria que você esclarecesse um pouco sobre o que é o intercâmbio voluntário, porque muita gente tem dúvidas de como ele pode funcionar. Então, tem vários tipos, tem muitos tipos. Você pode fazer uma coisa mais social, que você vai trabalhar com criança, você vai trabalhar, por exemplo, num orfanato ensinando um idioma, ou você vai ajudar a construir a casa de alguém depois de um terremoto, uma coisa assim, mais social. E tem os intercâmbios mais ecológicos, que você vai trabalhar em ecovila, em fazenda, em centros de permacultura, em lugares assim. Tem os intercâmbios que dá para fazer também, de você ficar na casa de uma família, e aí você vai aprender idioma e tal. Sim, E tem hostel também, né? Então tem várias modalidades. O central do intercâmbio voluntário é que você troca o seu tempo sim. por alguma coisa. Então, ou você está trocando o seu tempo por hospedagem e alimentação, ou você está trocando por aulas de alguma coisa, né? Mas no resumo da coisa, você troca o seu tempo por um benefício, né?
Aí pode ser Sim, vários benefícios, dependendo de como você fizer. sim, é uma questão que você se doa, mas que você recebe algo em troca. E às vezes não é bem um salário, mas alguns benefícios, não é isso? É. E, Salário, ah, não, geralmente não. sim. Tá, e como é que encontra assim, esses intercâmbios voluntários? É fácil? O que é que você tem a dizer sobre isso? Então, tem vários jeitos, né? O site mais conhecido atualmente para isso é o Wordpackers. Se o pessoal quiser que escreva o nome, eu não sei se todo mundo conhece e tal, mas é um site que é o que eu mais uso, é o que eu uso atualmente, que é o Wordpackers. Escrevi aí no, Show. no chat. E Uhum. aí, no Wordpackers, você pode fazer social, ecológico e também hostel. Por exemplo, de bartender, de limpeza, de Hum, várias coisas, na verdade. E aí, além do Wordpackers, tem outros que são até mais antigos, que é o Workaway, também é um site de interessante. intercâmbio voluntário, e o UF também, que eu escrevi tudo aí no chat, Aqui também também. é de intercâmbio voluntário. O UF é especialmente fazendas orgânicas, no mundo Ah, todo. que legal, interessante. É bem legal. Eu fiz o UF numa fazenda orgânica de queijo de Uau! cabra, na Bélgica, e eu comi queijo até, Meu comi muito Deus, deve ser queijo, incrível. ficava com as cabrinhas. Era massa. Eu trabalhava coisa de 4 horas por dia, tirava as cabrinhas do estábulozinho lá e colocava de volta porque tava neve, tava frio. Ah, Então eu tinha que controlar isso, né? Aí eu ficava tirando elas do estábulo, ficava ajudando com as coisinhas, com queijinho. A gente recebia criança lá para aprender sobre o meio ambiente, aí eu ficava falando com as crianças, mas gente, elas que falavam legal. francês, e eu não entendia nada. Era Nossa, ótimo. vale, que Isso legal. foi Ah, o UF. Então, eu acho que os principais são esses três, né? É o Wordpackers, o Workaway e o Woofy. sim. Tem outros que existem, mas é mais diferentão, assim. Dá para fazer intercâmbio voluntário, por exemplo, trabalhando em navio, Bom, num site que chama Find a Crew, mas eu nunca fiz. Então, eu não sei, mas mas eu esses sei que outros você existe. já fez, né? Isso? Esses É, outros os você já outros eu já conhece, fiz, né? então geralmente eu recomendo só o que eu fiz mesmo. Claro. Tá. E o que que você tem a dizer, assim, na questão do visto? Como é que faz em relação aos procedimentos? Depende do país, né? Cada país é de um jeito. Mas na questão, tipo, se você for fazer Worldpackers, por exemplo, você vai como turista e não precisa de nenhum visto de voluntário. Você apresenta a reserva da sua viagem no aeroporto e Uhum. pronto, como se você fosse viajar. Tem alguns países que você vai precisar tirar um visto de voluntário. Nossa, tá. Então é diferente, é difícil de falar assim exatamente qual é o visto específico, mas todas as viagens que eu fiz de voluntária, eu fui com visto de turista mesmo. E Sim. eu tratava o voluntariado como uma hospedagem, se Ah, perguntassem no entendi. aeroporto. Tá. E geralmente é assim. Então, no caso, você ficava no máximo 3 meses, não é isso? Aí É. tem que voltar pro Brasil, é? Ou você pode fazer aquele lance de você ficar 3 meses dentro do espaço de Schengen e 3 meses fora e ficar trocando, né? Ah, entendi. Que tem aquele. No espaço. Schengen é um grupo de países que tem na Europa, que aí você não precisa de visto para circular entre eles, né? Se você entrar em um deles e pegar o visto turista, você tem o visto turista para todos. E Sim. tem países que estão no continente europeu, mas não fazem parte do Schengen, e aí você pode sair, né? Ir para esses países, ficar 3 meses lá, depois voltar, ficar 3 meses na Europa e ficar fazendo essa troca. Mas que nem o John aí nos comentários falou, nos Estados Unidos tem o visto de voluntário. Então depende do país que você vai, às vezes tem o visto mesmo de voluntário. Tá. Então, mas até agora você nunca tirou o visto voluntário, né? Então, sempre Não, foi nesse nunca tirei. esquema de 3 meses. Uhum. Meus Entendi. voluntariados sempre foram menores do que 3 meses, né? Porque eu estava, por exemplo, quando eu fiz o primeiro voluntariado na Bélgica, eu estava, na verdade, com visto de estudante na Hum. Holanda. Então eu Ah, tá. circulava e fazia voluntariado com esse visto mesmo. Como se fosse uma europeia, né? Se for ver. Aí eles encaram igual, né? Tá. E assim, Juliana, para conseguir esse tipo de trabalho, é muito difícil, mesmo por esses sites? Ou é algo muito simples, assim, que todo mundo que tenta consegue? Ou eles são têm muitos Ah, requisitos? para voluntariado, assim, a única coisa é você conseguir se comunicar, né? Pra você saber o que você tem que fazer.
Sim. Que você pode chegar lá sem saber o que você tem que fazer. Então, um pouquinho do idioma de onde você vai, você tem que falar. Mas, assim, dá para fazer voluntariado falando pouco, né, de inglês, que a maioria das pessoas vai falar inglês mesmo, né? Então, falando pouco de inglês, dá para fazer voluntariado e aprender por lá, né? Aprender quando chegar lá. É que Mas esse tem é que o ter esse interesse de mínimo, muita assim, né? gente também, né? De estar fazendo intercâmbio para aprender o idioma. Mas de exigência, assim, nesse site, geralmente eles colocam. Por exemplo, na Wordpackers dá para você fazer intercâmbio voluntário como alguém que vai administrar o Instagram de um hostel que não tem. Vamos supor, o cara coloca lá na plataforma, eu preciso de alguém para fazer mídias sociais para mim, porque eu acabei de abrir o hostel. Aí você se candidata nessa vaga, você tem que saber um pouquinho de mídias sociais, talvez ter um Tá, Instagram pelo menos bonito, sabe? sim. Saber tirar uma foto legal, essas coisas. Então, dependendo do trabalho que você pegar, pode ser que você precise de alguma coisa. Ah, Mas, no geral, assim, eles não pedem nada. tá. Interessante. Bom, É. chega aqui uma pergunta. Tá. Quanto você precisa se preparar financeiramente, mais ou menos, para o intercâmbio voluntário? Essa é boa, essa é boa. Depende do tempo que você quer ficar, né? Então, vamos começar assim pelos seus gastos principais: passagem, visto, seguro-saúde. Uhum. Você vai ter que arcar com tudo isso, independente de como você fizer o intercâmbio voluntário, se você for pela Workaway, Worldpackers e o WUF. Então, se você fizer esse tipo de intercâmbio, de trocar o seu tempo, né, o seu trabalho por uma hospedagem, você vai arcar com a passagem, o visto e o seguro-saúde. Eu não viajaria sem seguro-saúde, mesmo que o país não exija, Sim, é porque, bem né, importante. é uma coisa que a gente acha que não precisa, mas quando precisa, aí geralmente precisa pra caramba, É, né? é melhor não Quando precisar, precisa. mas se precisar, gente, é complicado. Se não tiver. Então, assim, principalmente Estados Unidos, que é caríssimo saúde, não dá essa bobeira, não viaja sem seguro-saúde. Então, fora esses gastos aí, a hospedagem você não vai ter gasto, porque você vai justamente trocar o seu tempo por isso. No caso da Worldpackers também, alguns anfitriões também dão refeições, de 1 a 3. Então, se você pegar um Hum, anfitrião dentro da Worldpackers, que vai te dar a hospedagem e as 3 refeições, são 4 coisas que bom. você ganha, né, mais ou menos. E aí o que sobra? Os seus gastos diários. Aí vai do seu estilo de viagem, né? Tem Do que como. você faz na sua viagem. Então, assim, você é uma pessoa que gosta de visitar um montão de coisa, ou você é uma pessoa que fica mais parada? Aí você pensa nisso. Por exemplo, quando eu fiz o intercâmbio voluntário na Bélgica, eu queria visitar tudo. Então eu fui em Queria aproveitar. Bruxelas. Eu queria aproveitar. Então eu fui em Bruxelas, eu queria ir em todos os museus. É o Museu do Chocolate, é o Museu do Instrumento Musical, é o Nossa, Museu do Banco de Pisa, é o Museu dos Quadrinhos. É incrível. Então eu tinha que separar, porque cada museu desse é 10 euros, é 15 euros. Então você vai pensando assim, qual é o meu estilo? O que eu quero fazer? E quanto vai custar? Aí você planeja. Se você for para a Europa, tem que planejar pra caramba, porque o euro tá super alto, né? Então você guarda dinheiro pra caramba, assim. Mas se você ficar dentro do Brasil ou da América do Sul, se você quiser aprender espanhol, por exemplo, e pegar aí Argentina, Uruguai, vai ficar mais barato, vai ser mais fácil de você fazer, as moedas são mais próximas, né? sim. Mas é isso, não dá pra dizer assim, separa 10 mil Tanto. reais. Porque eu É, não sei para que país a pessoa vai, quanto tempo a pessoa quer ficar, muito o que relativo. a pessoa come, sabe? É algo muito relativo. Até porque também depende do programa, o que é que está incluso, se vai ter a alimentação, se é só acomodação, o que é que tem, né? Exatamente. Então, acho que é uma questão Uhum. realmente bem relativa. Tá, a Renata tinha perguntado, quando vai para vários países diferentes na mesma viagem, como faz o planejamento? É muito difícil? Ué, Eu eu acho. geralmente faço planejamento numa planilha do Excel. Boa, também. Você também? Também. Aí você vai, né? Você tem o dia total de dias para viajar, né? O total de dias. E aí você pensa, pô, eu vou ficar 2 dias, sei lá, você tá no Brasil, vou ficar 3 dias, 4 dias em BH, 4 dias em São Paulo, 4 dias no Rio. É difícil de planejar porque você tem que colocar tudo no mesmo lugar, né? A passagem, a hospedagem. Se o anfitrião lá
do seu voluntariado vai te dar as refeições ou não? E se ele não der, onde é que eu vou comer? Tem mercado? Onde é que fica? Geralmente eu abro o Google Maps, abro um Excel e começo a escrever tudo que eu quero fazer na viagem e tentar colocar dentro dos dias que eu vou viajar. Boa. E aí eu vou pensando nisso, sabe? Tipo, vou ter comida, não vou, vou ter que comprar, quanto que eu vou gastar no mercado? Aí, quando eu reúno tudo isso, eu começo a pensar mesmo como se eu já estivesse lá na viagem, sabe? No dia um, o que que eu vou fazer? Vou acordar, vou fazer Sim. isso, vou sair, vou no museu tal, vou no parque e tal. Quando eu começo a pensar nisso de fato, aí fica mais fácil de planejar, porque aí você tem uma noção e você consegue chegar no valor por dia, né? Sim. E eu acho que uma É o coisa ideal. que tem que ter cuidado também, porque às vezes a gente quer, assim, quer conhecer a cidade de ponta cabeça e acha que, por exemplo, 2 dias é suficiente, mas eu quero ir para todos os museus. E aí, será que compensa eu entrar em todos os museus e passar meia hora em cada um? Ou será que seria melhor eu selecionar Não. dois e aproveitar ao máximo, né? Então, eu acho que também tem que ter planejamento nesse sentido, do que exatamente eu vou fazer e será que dá tempo? Porque às vezes a gente planeja também um tempo muito curto para cada coisa que não vale a pena. E aí você não aproveita nada, né? Também voluntariado é muito diferente, né, de mochilar. Porque você vai estar todos os dias interagindo com aquele anfitrião, né? Às vezes você vai estar fazendo alguma coisa no hostel, por exemplo, vai limpar alguma coisa. Você vai ficar mais ou menos 2 a 4 horas por dia fazendo alguma coisa lá para o anfitrião. E o resto do tempo você tem só para você. Então, assim, é um pouco mais difícil fazer essa coisa da correria quando você está no voluntariado, porque você precisa estar sempre ali no hostel fazendo alguma atividade, ou no hostel, ou na Ecovila, Sim, ou onde você estiver, né? Então, geralmente, o voluntariado é uma viagem mais lenta do que o mochilão, né? O ritmo é diferente, você vai mais para conhecer muito um único local, sabe? Você sim. mergulha naquele local, você fala com as pessoas que moram ali, você interage mais assim, profundamente mesmo. Sim, sem dúvida. E tem alguma restrição no sentido de horário de trabalho, por exemplo, ou não? Ah, você não pode infringir a lei de trabalhar mais do que uma pessoa contratada, né? Tipo assim, se você vê um voluntariado que estão te falando assim, olha, a gente precisa de um bartender aqui no hostel, mas a gente precisa de você 40 horas por semana. Já Tá é errado, demais. tipo, claramente é ilegal, tá ligado? Então, assim, você não pode, você não é um trabalhador, você é um voluntário, saca? Então, o seu trabalho não pode ser a única coisa que você faz naquele período, Com entendeu? certeza. Então, tem que tomar cuidado com isso, assim, é só para você não trabalhar como se fosse uma pessoa contratada, porque o voluntariado não é um trabalho. Acho que a restrição é meio bom senso, assim, viu? Bom senso e as leis do país, mas assim, para É, você selecionar um voluntariado, é meio bom senso. Se você vê que a pessoa está pedindo demais, já corta, porque tem oportunidade pra caramba, né, nesses sites. sim. Tipo, tem centenas de oportunidades, então você não vai precisar pegar Qualquer essa coisa. oportunidade. Qualquer coisa, sabe? Sim. Tá. Inclusive, chegou aqui uma pergunta se tem algum programa de voluntário em Amsterdã. Tem algum programa específico, assim, que você conhece? Alguma coisa? Ou... Olha, eu conheço muitos anfitriões da Worldpackers em Amsterdã, porque eu estou pesquisando para ir para lá em 2021, coincidentemente. Show! Mas assim, eu não conheço um programa de voluntariado específico de Amsterdã, assim, tipo, específico da cidade ou específico da Holanda, sabe? Eu pesquiso mais nesses sites que são mundiais, e aí eu encontro os anfitriões de acordo com a cidade, assim. Esse que eu sempre falo, acabo falando muito no meu perfil, que é o Worldpackers, você seleciona primeiro por localização. Então, você acaba abrindo lá, abrindo Amsterdã na pesquisa, e aí ele vai te mostrar quantas oportunidades tem e o que que a pessoa está te oferecendo. Se é só hospedagem, se é comida. Às vezes tem, assim, aulas de yoga, às vezes tem uma bicicleta para você usar durante o período do voluntariado. Às vezes tem umas coisinhas assim, sabe, que eles dão. Então Legal. depende muito do anfitrião e vai estar descrito lá. É legal. Eu já me candidatei, eu quase fui, na verdade, antes da pandemia. Eu Ah, conversei com vários anfitriões em Amsterdã, em Bruxelas e também na Itália, porque eu ia tirar a cidadania, né? legal! Sim. Foi assim, ó, faltou uma Por pouco. semana. Tipo, Caramba! a companhia aérea cancelou a minha viagem por causa da pandemia, uma semana antes Nossa. de ir, cara.
Falta muito Nossa. pouco. Então, eu conversei com esses anfitriões e o que eu ia fazer lá era limpar o banheiro lá dos hóspedes. Tinha 2 banheiros no hostel. É assim, acordou de manhã, limpa o banheiro, das 8 às 10, você tem o tempo de limpar o banheiro e depois você tá livre. Então, esse era o meu trabalho de Era voluntaria, tranquilo, sabe? né? No caso, Tá só 2 horas por tranquilo. dia, praticamente. Mas não tinha nenhuma refeição. Então, era uma coisa bem assim, você quer morar em Amsterdã por um tempo? Beleza, então, tá aqui pra você. Lava o nosso banheiro e mora aqui por um tempo. O resto você se vira. Era isso, sabe? Sim. Então, nem sempre eles vão te oferecer essas refeições, mas existem os anfitriões que dão as 3 refeições. Então, vale muito a pena procurar, assim. Na Worldpackers eu encontrei bastante anfitrião, mas é bom lembrar que nesses lugares você tem que falar inglês com as pessoas, né? Então Ah, tem que estar sim. meio preparadinho para perguntar o que você precisa em inglês e confirmar todas as informações. Tá. E no caso, assim, quando você diz entrar em contato com o anfitrião, é só você entrar em contato mesmo pelo site e ter uma conversa, não é bem uma entrevista, não é isso? Não é uma entrevista, a não ser que você vá fazer um trampo mais específico, né? Em troca da sua Uhum. hospedagem. Tipo assim, o anfitrião postou que precisa de um fotógrafo. Talvez, se você se candidatar como fotógrafo em troca de hospedagem, você tenha que mandar umas fotos suas, né? Que você tenha feito. Claro. Tipo, vai ter aí, dependendo do trabalho que você pegar, vai ter diferentes exigências, assim. Uhum. Mas a maioria é só chegar mesmo. E aí você conversa pelo chat na plataforma. Eu vou Ah, ter que tá. falar Wordpacker de novo. Parece até que eu tô fazendo comercial, mas juro que não é. Sem problemas. Ai, parece que eu tô fazendo comercial, mas é porque é a única plataforma que eu uso hoje em dia, porque as outras ficam meio defasadas já, sabe? Uhum. A gente pode até falar disso, inclusive. Assim, o Wordpackers e o Workaway, elas são praticamente iguais. Só que assim, a UF é uma bagunça. É para você trabalhar em fazendas orgânicas, mas cada país tem um site diferente do UF. Então tem Nossa. assim, por exemplo, o UF.net é o geral. O UF.au é o da Austrália. O UF.ca é o do Canadá. E por aí vai. E cada um é diferente do outro. E eles têm regras em cada Gente. país. Então é uma bagunça desgraçada. E eu fiz o UF Não na compensa. Bélgica. E aí pensei, tá ótimo, já fiz a experiência, já deu pra mim. Porque é muito bagunçado e você paga a mesma coisa dos outros serviços que são parecidos. Então o UF, eu até falo pra galera que existe, mas não é aquele que eu recomendo assim que eu boto a mão no fogo, sabe? Uhum. Não Entendi. é assim, nossa, confio pra caramba. Não. Aí tem o Workaway, que é o segundo, que é mais ou menos também o mesmo esquema. Você pode trabalhar em hostel, né? Você encontra casas de família, você encontra fazendas de pessoas que querem que você ajude, mas você tem que pagar para ver todas as informações. Então você vê o perfil um pouco, você vê uma parte lá no perfil escrito, mas para você ver tudo, você tem que se tornar membro e pagar. E no caso da Wordpackers, você consegue ver tudo antes de pagar, e você só vai pagar mesmo quando você for conversar com o anfitrião e falar, quero fazer essa viagem. Então, assim, Entendi. eu acho que é o mais vantajoso entre eles, entendeu? Porque você só vai pagar mesmo na hora que for, e eles não seguram informação de você, e é um site unificado, O e que tem, facilita. que facilita pra caramba, e tem 3 dias de seguro. Se acontecer alguma coisa com você e você não gostar do anfitrião e quiser ir embora, você tem o recurso de 3 dias de hospedagem na mesma cidade ou no mesmo país, para você não ficar sem lugar. E é a Nossa. única plataforma que tem isso. Então, por isso que eu falo muito dessa plataforma, porque eu uso ela. Ah, tá. Boa. E Sim. aí, em relação aos valores que tem que pagar para a plataforma, é muito caro? Quanto é, mais ou menos? A maioria delas está numa faixa assim de US$ 50 por Tá. ano. Por ano. Tá. Por ano. Tá barato, eu acho barato. Sim, sim. Porque Bom. você pode se hospedar o ano inteiro por esse valor, sabe? E às vezes US$ 50 é um dia num hostel. Então, Sim. eu acho, É, eu acho bom. dependendo do lugar, né? Com certeza. Dependendo do lugar. Bom, chega uma pergunta aqui se pode trabalhar remunerado. Então, durante o intercâmbio, você poderia trabalhar em outro canto ganhando? Não sei Aí se vai foi depender essa a das regras pergunta. de visto do país, né? Por exemplo, na Inglaterra tem alguns intercâmbios voluntários que você pode fazer em hotel fazenda, essas coisas.
E tem alguns que oferecem um saláriozinho para você, mas é uma coisa mínima de ajuda. Também na Alemanha, eu me candidatei para um lugar que era tipo um. Como que se diz? Tipo um asilo, mas não exatamente. Era uma fazenda, e aí moravam os idosos lá e tal. Eu me candidatei para trabalhar na cozinha. E aí Uhum. eu ia cozinhar no café da manhã e tudo mais. E eles ofereciam 250 euros mensais de ajuda se você quisesse ficar lá mais de 2 meses. Então era tipo um acordo, né? Então existe isso, mas não é a maioria, sabe? Você Eu acha? acho que o intercâmbio que mais tem salário, assim, que a certeza que você vai ter salário é au pair. Ah, sim, Ou, ou work exchange, mas daí não é mais voluntário, já é outra categoria, né? sim. Tá, mas e sem a possibilidade de trabalhar enquanto você está fazendo voluntariado no tempo livre, Aí vai assim, do visto do do país, né? país? Sim, entendi. Porque tem país que não permite mesmo, né? Tem país que você tem visto de voluntário e não permite mesmo. E tem outros que sim, você pode trabalhar 10 horas semanais, 20 horas semanais. Tá. Isso é muito particular do país mesmo. Mas assim, se você fizer no Brasil, aí você meio que faz o que você quiser, né? Você que tiver vontade. Porque aí você tá no seu Entendi. próprio país. Sim, E a América Latina também é difícil ter restrições. é mais tranquilo, né? Teve outra pergunta aqui, ó. Tem algum programa de trabalho voluntário para áreas específicas do tipo da graduação? Hum. Então, eu fiz um work exchange, meu primeiro intercâmbio da vida foi um work exchange que dá para chamar de voluntário, dependendo de como você encara, né? Eu trabalhava numa empresa de estufa de plantas, porque eu tinha feito engenharia florestal, né? Tava fazendo ainda na época. E aí eu trabalhava com plantas e ganhava meio que praticamente uma ajuda de custo, assim, sabe? Não era um salário, assim, né? Era uma coisa bem baixa. E aí eu trabalhava na empresa para fazer o estágio final do meu curso de graduação. Então eu juntei as duas coisas. Nossa, meu cachorro. Então eu juntei as coisas, tipo, era o estágio final da graduação, era aprender inglês, né? E era viajar. Nossa, Então gente. esse primeiro intercâmbio foi isso. Eu fui para a empresa, eles me davam um salário que era 600 euros, mas o aluguel era 150, então ficava 450 para mim, que não é um dinheirão, mas estava Uhum. ali, estava aprendendo inglês, estava todos os dias trabalhando na empresa, estava sossegada, né? Não tinha. Na época, para mim, era ótimo o dinheiro, dava super. E aí eu passava. Quando eu comprava uma passagem muito cara, eu passava no cartão de crédito em 10 vezes, lá no cartão do Brasil mesmo, e sabe? E dava um jeito de ir. Então, os 600 euros deu para fazer. Então, esse é um tipo de intercâmbio voluntário que tem remuneração e dá para fazer na graduação. Esse intercâmbio especificamente eu fiz com a KF, que é uma empresa vinculada a uma ONG da Holanda. Na época eu gastei 5 mil reais, hoje em dia, como o euro está mais alto, você vai gastar 7, 8 mil reais. E aí você vai trabalhar num lugar todos os dias e aprender o idioma, né? E é mais voltado para quem faz agronomia, florestal, biologia e essas matérias mais assim, mais ciências da terra e biológicas. Show. Aí, chama Work Exchange. Se você procurar Work Exchange e o nome do seu curso, você vai começar a encontrar vários tipos de intercâmbio que podem existir, sabe? Porque esse KF eu encontrei muito ao acaso, porque tinha um professor lá da minha faculdade que é holandês, e aí ele me indicou. Vou colocar KF aqui no chat. Ah, show. Mas fora esse, eu fiz mais intercâmbio de estudo do que intercâmbio voluntário na graduação. Foi o KF para trabalhar, a bolsa na Holanda, que era Ciências Sem Fronteiras mesmo, e depois eu peguei uma bolsa de empreendedorismo e depois uma bolsa do Banco Santander. Então, intercâmbio voluntário eu fui fazer um pouco mais no meio de tudo isso, né? Foi um pouco diferente. Tá. E me fala então um pouco mais sobre as suas bolsas, para onde foram e como foram os programas. Então, essa bolsa do Santander ainda existe, é a Santander Universidade, só que para a China não tem mais. Aí tem Espanha,
e tem América Latina, e se não me engano ainda está aberto UK, que é Reino Unido. Então dá para você ficar 6 meses ou fazer um mais curtinho. Eu fiz o mais curtinho, que é de um mês, é um intercâmbio que eles levam um monte de gente, mas por menos tempo, e dá para você fazer o de 6 meses. Se eu não me engano, a Santander Universidade está assim agora, programas curtos e os programas de 6 meses. E aí você tem que apresentar umas documentações específicas para você se candidatar, que hoje em dia está meio caro, que é TOEFL, né, que é Questão de o de inglês, proficiência. o teste de proficiência, que hoje em dia tá uns R$ 800 por aí, né? Tem Sim, algumas faculdades que você pode fazer de graça, né? Mas para a maioria das pessoas é isso, né? sim. Mas a sua universidade no Brasil tem que ter uma parceria com o Santander, né? Tem que estar dentro do programa, né? Isso. Então, você mesmo pode cadastrar a sua universidade. No meu caso, eu fui atrás dos documentos e eu mesmo apresentei para o pessoal do meu campus. Show. Que eu fiz USP, mas o campus Piracicaba não estava na listinha do Santander. E aí eu e mais um grupo de pessoas fizemos isso e foi meio imediato, assim, sabe? Tipo, preencheu papelada, se candidatou, E deu. resolveu. Então, se a sua universidade não estiver cadastrada, vai atrás mesmo assim. Você pode ser a pessoa que vai cadastrar a sua universidade, entendeu? Show. Com certeza. E como foi essa experiência assim na China? Nossa senhora! A China não tem comparação, cara. É uma coisa muito diferente da gente e ao mesmo tempo muito parecido com a gente Sério? também. Tem umas coisas, tem uns lugares que eu olhava assim que eu falava, cara, eu tô no Brasil. Se não tivesse chineses andando aqui, eu estaria no Brasil. Tipo, a infraestrutura das coisas é muito parecida, Imagina. mas a comida totalmente diferente e muito gostosa e muito da hora. Eu adorei a comida de lá. Eu não queria mais Nossa. comer no RU quando eu voltei. O RU de lá era muito bom, o restaurante universitário da Universidade de Pequim era absurdamente bom. E os alunos eram muito receptivos, muito mais do que eu pensava. Achava que os chineses iam ser meio fechados, mas eles eram muito legais com a gente, assim, e receberam a gente muito bem, falavam inglês impecável, que Nossa. não é a norma na China. Geralmente as pessoas não falam inglês impecável, e lá na universidade a galera estudou mesmo, assim, foi muito legal. E tinha gente de todo o curso, todos os cursos possíveis, assim, desde RI, Direito, administração, até eu que era engenharia. Então, as bolsas do Santander, eu acho que são bolsas bem legais, assim, tipo, abrangentes, assim, né? Sim, com certeza. Sim. E você fez qual curso lá, assim? Você foi para fazer o que exatamente? A gente foi assistir aulas sobre sustentabilidade urbana. Então, a gente analisava cidades daqui e de lá em diversos aspectos. Tipo, desde saneamento até programas sociais, ou, assim, uma visão geral do país, o que é que o Brasil faz em relação às suas florestas, o que que a China faz em relação às suas florestas e como eles são semelhantes e diferentes. Então, foram várias palestrinhas de vários professores brasileiros e chineses falando sobre assuntos relacionados à sustentabilidade e manejo urbano. Entendi. Assim, na faculdade eu misturei um monte de coisa que eu gostava de estudar e foi fazendo. Mas no caso aí você ficou só um mês lá, né? Você acha que foi pouco esse tempo? Um mês é pouco. Eu gosto dos intercâmbios grandes, sabe? Ficar um ano no lugar, arrumar um namorado, fazer amigo, morar no lugar assim, ó. Morar pra caramba no lugar. Eu acho isso demais. Você chegar num lugar e ter uma vida nova no lugar por um ano, assim. Eu acho sensacional isso. Sim. Inclusive chegou aqui outra pergunta. Em que período da faculdade você começou a fazer intercâmbio? Foi no segundo ano pro terceiro. E são quantos anos o seu curso? Meu curso são 5. Então foi bem na metade. Ah, na Bem na metade. metade. Tá. E dos intercâmbios assim que você fez, qual foi o que você mais gostou? A Holanda. Assim, Holanda não tem comparação. Você pode andar de bike pelo, sabe, pelo país todo. É um negocinho organizado, seguro. É tão gostosinho morar lá. Eu sou apaixonada por eles, assim.
Então, Eu adorava morar lá. então por isso você tá querendo voltar pra lá, né, no próximo ano. É, o plano é muito ter cidadania italiana e arrumar qualquer emprego para que eu possa morar na Holanda. Eu tô assim, Ai, que legal. se eu conseguir um emprego de tradutora, maravilhoso. Se eu não conseguir, eu vou de qualquer maneira. Tá Ai, que decidido bom. assim, sabe? Ótimo, acho que esse é o primeiro passo, a decisão. Já sabe pra onde É, ir, então pronto. Que a aí, decisão que é o mais difícil, né? Já passou, tá decidido. tá. Então me conta um pouco mais sobre o seu outro intercâmbio com bolsa. Qual foi a outra bolsa que você conseguiu? A outra foi Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que eu tenho minhas ressalvas aí, cara, porque é um programa que poderia ter sido muito, muito melhor do que ele foi, eu acredito, porque eu não sei se o pessoal que está assistindo é bolsista ou não, não sei se alguém aí foi bolsista do Ciências Sem Fronteiras, mas na época, né, foi uma coisa que muita gente conseguiu, né, foi um programa que abrangeu muitos cursos, assim, né, foi bem amplo. E aí, faltou muita fiscalização, eu acho, porque teve muita Sim, gente que pegou Bolsa de Ciências Sem só Fronteiras pra e foi viagem. viajar. É, e a gente se matando lá, estudando que nem desgraçado para passar nas matérias na faculdade no exterior. E tinha, sabe, carinhas que simplesmente ficavam viajando e pegavam as matérias mais fáceis do mundo e passavam. Então, Ciências Sem Fronteiras é um programa muito controverso. Tem gente que fala que é desperdício de bolsa e tem gente que fala que mudou a sua vida, sabe? E eu acho isso muito louco, assim, foi um programa muito louco que se ele continuasse, ele poderia melhorar pra caramba e virar um desses programas aí, tipo O o Erasmus. Estipendo da Hungria, ou enfim. É. Assim, eu sempre fui um pouco assim com o Ciências Sem Fronteiras, porque como eu cursava direito, não tinha essa opção de fazer o Ciências Sem Fronteiras. Eu até pensei em mudar de curso para ter a oportunidade. Mas tudo bem. Ah, Acontece. mas tudo bem, né? Eu acho que o Brasil vai demorar para ter um programa desse de novo. E a gente vai continuar pegando bolsas do exterior mesmo, ou fazendo essas bolsas da iniciativa privada, né, igual o Santander, ou fazendo intercâmbio voluntário, né? A gente dá o nosso jeito. Sim, eu acho que Se é não muito aprende disso inglês com também, uma né? bolsa, aprende de outro jeito. Com certeza, Oi? eu acho que é muito disso também, de que se é realmente o seu sonho, se é realmente isso que você quer, você correr atrás, ver quais são as oportunidades e se aproveitar delas. Porque muita gente pensa, é impossível, é difícil, e também não vai atrás, também não se arrisca. Então, realmente, assim, é mais difícil conseguir alguma coisa. Mas todas essas coisas exigem que a gente dedique um tempo, sabe? Tipo assim, eu consegui Sim, na vida 5 intercâmbios, 5 modalidades de intercâmbio diferentes. Tá, beleza. Quando eu falo assim, parece que, nossa, muito fácil, né? Mas, tipo assim, para conseguir um negócio, você manda quantos, sei lá, você manda 200 e-mail, você faz trocentos dentro. testes, você guarda grana para fazer o certificado, para fazer o teste de proficiência, você guarda grana para traduzir todos os seus documentos, É, você trampa pra caramba, você mantém a sua nota lá em cima porque tem que te selecionar, porque se você reprovar vai ficar mais difícil de selecionar. Então, tipo, é um trabalho que você faz a longo prazo, é um negócio que toma todo o seu tempo de você se preparar para fazer um negócio desse. Então, tipo, se você tá afim de fazer, é uma bolsa, é um intercâmbio voluntário, seja o que for, você tem que debruçar para fazer. Você tem que estar afim, porque dá trabalho, né, meu? É pesquisar passagem. Tipo, você vai fazer voluntariado, é pesquisar passagem, é ver seguro-saúde, é achar um anfitrião, é conversar, é ter paciência para falar com o anfitrião para ver se bate o santo também, porque às vezes não bate. com certeza. Então, assim, não é fácil, mas é da hora pra caramba e vale muito a pena, sabe? É Assim, só é cheio de detalhes. o investimento, não só no sentido de dinheiro, mas também de trabalho, de tempo, o investimento num todo é compensado lá na frente, é compensado durante o intercâmbio e o que você aprende com ele, né? Eu acho, sem dúvida. Ah, sim, mano. Meus intercâmbios mudaram a minha vida completamente. Completamente. Também. Eu fiz engenharia e hoje em dia eu sou tradutora, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, só por causa dos intercâmbios. Mudou completamente a minha vida. Completamente. Com É certeza. incrível. Mudou para melhor, claro, né? É, exato. E
Juliana, então me fala um pouco assim das maiores dificuldades que você já teve durante os intercâmbios. Nossa, olha, tem algumas dificuldades de convivência com nativos, assim. Sim. Na Alemanha, as pessoas eram muito distantes e pouco receptivas, muito diferente dos outros países, assim. Na Alemanha, as pessoas eram fechadas mesmo. Eu só encontrei gente fechada, assim, de novo em Curitiba, curiosamente. Nossa. É engraçado isso, que realmente na Alemanha, em Curitiba, as pessoas são parecidas no sentido de eu fico aqui com os meus amigos e você fica aí com os seus. São pessoas reservadas. Mas isso é uma dificuldade muito, muito besta, assim. Tipo, dificuldades perrengue mesmo, assim. Eu tive poucos perrengues, sabe? Teve uma vez só que um menino que dividia casa comigo, coreano, quando eu trabalhava na Holanda, esse menino, ele tinha um crush em mim. E aí ele fez um café da manhã pra mim uma vez, coreano, assim, super da hora, com algas e arroz e frutos do mar, e, tananã, e deixou o café da manhã em cima da mesa pra mim. Nossa. E aí eu comi. E aí quando eu comi, ele falou: "Então você comeu, então você gosta de mim também?" Aí eu não gostava. Eu pensei: "Não, eu tava com fome só, querido. Não é amor, Como não, é fome." assim? Ele achou que eu gostava dele porque eu comia o negócio, entendeu? Só que eu não Gente, sabia. Eu achava que ele estava sendo legal comigo, e pra mim, né? Comida, né? Vou comer. Aí eu comi e ele achou que eu estava retribuindo o amor dele. E aí eu oh, namorava um holandês bichinho. na época, e aí quando o holandesinho chegou lá em casa, ele ficou super bravo que o menino holandês chegou lá em casa e a gente ficou junto. Aí ele foi lá e quebrou minha bike. Olha Nossa, a coisa, não, olha as gente. coisas. Ai, meu Deus. Isso é um perrenguinho, assim, não foi nada demais. Eu assustei um pouco, assustei. Claro, Mas né? A gente não sabe como é que as pessoas vão reagir, né? Nossa, gente, chocada. muito doido, né? Ai, coitado. Não, hoje ele é meu amigo. Ele é meu amigo até hoje, esse menino. Ah, que Não legal. quer mais. Ele Ele não superou quebra mais. bem. É. Ai, gente. Deixa eu ver o que a gente listou para falar, o que a gente tinha pensado. Hum. Tá, fala um pouco Ah, mais então do mochilão, no caso. Acho que sim. é. Então, nesse período de fazer o Work Exchange na Holanda, estudar lá, foram 2 anos. Então, nesse período, eu fiz todo aquele mochilão tradicional Europa, né? Foi França, foi Portugal, Espanha, Itália, Hungria, República Tcheca, Polônia. Fiz toda A Europa essa todinha, Europa. praticamente. Quase. Oi? Quase a Europa toda. Quase, meu. Só faltou descer ali para os Bálticos, Macedônia, Grécia. Ah, Faltou esse para mim e faltou subir para os nórdicos lá, Noruega, Finlândia. Então faltou os extremos, né? Eu ah, fiz todo entendi. esse mapa do meio aí da Europa. E aí a gente conseguiu fazer também Marrocos e Turquia nessa época, Uau! que é muito gostoso, é muito louco, assim, muito diferente também. Foi umas experiências muito legais, assim, Marrocos e Turquia, porque a gente fomos em 3 meninas e um cara, né? De Uhum, amigos, assim, que estudava junto. E aí tinha o lance da gente tinha que usar o véu mesmo, e sim. os caras aqui na rua, e eu não, tipo, não tinha coragem de andar sozinha, e eu fui É seguida o que por um me dizem. cara. Acontece mesmo nesses países assim, mas a gente supera e continua viajando, sabe? Mas e minha amiga foi pedindo em casamento. Gente! É bem. Meu, quase toda live da galera que fala assim, fui pra Turquia, a pessoa vai falar, fui pedindo em casamento. Gente! Unânime, é unânime. Ai, É muito sim, louco. então, quem quiser casar já sabe, é só ir pra Turquia que você é pedido em casamento. Bom Tá saber. se sentindo encalhada? Vá pra Turquia, tranquilo. Boa dica. Ai, Alguém perguntou qual é o país que tu mais ai, gostou de fazer? o trabalho voluntário. Renan. Pô, eu gostei muito de fazer Bélgica, porque eu fiz uma fazenda e a família era muito compreensiva com o meu francês inexistente. Nossa, Então,
foi legal. Eu fui lá para aprender francês, né? Porque eu queria muito, assim, e aí eu cheguei lá mesmo zero francês. Uau. Então eles me ensinavam como se eu fosse um bebê, e eu achei isso muito legal. Gente, que Eles são muito fofo. simpáticos. E países, tipo, eu curti muito viajar para o Peru, mas eu não fiz trabalho voluntário lá. Mas, Foi tipo, mochilão se tiver também? procurando. Oi? Eu fiz mochilão pro Peru e eu achei muito bom, assim, de preço e dá para entender o espanhol sossegado. Tem países que o espanhol é muito mais difícil, né? Ah, Assim, o sim, sotaque, né? falam que é um pouco diferente. Não sei. Chile é uma desgraça, não dá pra entender nada que o povo fala em espanhol. Nossa. E o Peru foi fácil, entendeu? Então, tipo, se ela tá perguntando assim, em termos de países recomendados, assim, na América Latina eu curti demais ir pro Peru. E na Europa eu acho a Bélgica um país pouco explorado pela galera, assim, apesar de ser um destino que as pessoas vão, não é um destino manjado, assim, tipo Paris, É, Londres, não. Bélgica é um tiquinho mais barato e um pouquinho mais desconhecido. Ainda é Europa Central e tal. E leste europeu eu acho extremamente bom para fazer viagens assim de mochilão e voluntariado, sim, é bem mais porque eu barato, consigo né? viajar mais barato. E a comida é É. boa também. E a comida é muito boa. Eu vejo uma semelhança cultural com o Brasil dessa galera bem louca também. Sim. Então, esses são os meus países recomendados. E como foi que você fez esse planejamento, assim, do mochilão? Você viajou sempre com outras pessoas, não foi? Eu fui sozinha para alguns lugares e viajei com Ah, outras pessoas também, assim, é tudo misturado. Eu gostava muito de viajar sozinha na Holanda e na Alemanha, então teve algumas viagens que eu fui sozinha mesmo. E às vezes acompanhada. Então, tem um colega meu que planejava muito, o Luciano, então teve muitas viagens que foram planejadas assim, 100% pelo Luciano, e eu só que segui. show. E tem outras viagens que eu realmente planejava e fazia uma planilha e fazia um plano e tal. Mas eu acho que é uma questão de fazer com antecedência, sabe? Uns 2 meses antes, 3 meses antes, começa a conversar e procurar os voluntariados, assim, entra no site da Worldpackers ou da Workaway e já vai vendo, já vai mandando mensagem, né? Geralmente os anfitriões vão ter um tempo para responder, então já vai se adiantando. Se quiser viajar ano que vem, manda mensagem agora, nós estamos em novembro já. Começa a se Já começa planejar, né? a mandar mensagem. Vai fazendo as coisas antes, né? Porque o voluntariado tem esse ritmo mais lento, né? É diferente de você reservar um hostel e só ir. Sim, com Então o certeza. voluntariado é uma coisa mais lenta, você tem que conversar direto, né? Sim. Inclusive, aqui, ó, chegou uma pergunta sobre o mochilão. É, algumas diquinhas para conhecer mais países gastando pouco. Diquinhas. Deixa eu ver. Bom, depende, mas é sempre andar de busão, Ou a é pé. ou a pé. É andar a pé pra caramba nos lugares, andar muito a pé. É carregar só a mala de mão, parar de frescura de querer levar opções de roupa, levar uma Sim. opção tá bom, porque daí você pega voo promocional, né? Quando você tá com aquela bagagem de mão de 10 a 15 quilos, Sim. você pega voo promocional com mais facilidade, só com a Os mochilinha nas low costas. cost. Então, assim, desapegar é a primeira dica, é mala pequena e cozinhar nos lugares. Então, se você vai fazer mochilão ou voluntariado, para os dois isso vai funcionar. É cozinhar nos lugares, é ir no supermercado, pegar a comidinha e fazer, porque é muito mais barato que comer no Barato. restaurante. E você pode dividir com as pessoas também. Geralmente, o voluntariado, você consegue juntar os voluntários e fazer uma janta para todo mundo, Boa. fazer um almoço para todo mundo. Tem muito isso quando você está num hostel e tem vários voluntários lá. Geralmente as pessoas se juntam e fazem essas coisas, né? E os low costs tipo, se você estiver na Europa, você pode pegar busão, que vai ser mais barato, ou você pode pegar um avião low cost, e aí vai de você pesquisar mesmo com antecedência e aproveitar as ofertas na hora, porque essas low costs acabam muito rápido, Sim. e Quanto manter a mais mala com pequena. maior antecedência, melhor para você conseguir passagens mais baratas e hospedagens também, né? Tem um limite de antecedência às vezes, tipo, eu acho que é uns meses antes, sabe? Se você fizer um ano antes, acho que Não, nem não, um ano compensa. também é demais. Mas eu quis falar É, só no sentido de, tipo,
e já com tudo planejado, né? Não os deixar para cima da hora. Não, tipo, Ah, é? um mês antes, 2 meses antes, tá bom? É, dá pra planejar tudo. Mas as diquinhas são essa, é desapegar de besteira, de coisa que você só vai fazer pra mostrar pros outros, sabe? Ficar num hotelzão lá só pra tirar uma foto bonita no espelho, comer num restaurante só pra falar que foi. Você pode comer no restaurante um dia só e o resto do tempo você cozinha no hostel e todo mundo vai achar que se for no restaurante, tá tudo bem, Todos. entendeu? Eu acho que a É maioria das coisas que as isso. pessoas fazem em viagem é pra mostrar pros outros mais do que tudo, né? Sim, eu acho que a ideia mesmo é você curtir, você aproveitar e você conhecer vários locais diferentes, né? Então, se você não tá com muito dinheiro para gastar com um hotel bom, com viagem, com passagem, então você tenta, né, economizar em outros pontos. É. E esses intercâmbios, esses sites de intercâmbio voluntário compensa demais você pagar coisa de Sim, US$ 50 está dando quanto? R$ 300 para você ficar hospedado no ano todo, sabe? Se você quiser planejar um mochilão, por exemplo, de um mês, o seu mês de férias, mesmo assim compensa, sabe? Você gasta R$ 300 no mês inteiro com hospedagem, barato pra caramba, sabe? Então você consegue muita coisa nesses sites. Eu acho que dá para viajar muito tempo, sabe? Com o dinheiro de uma viagem normal, fazendo voluntariado, você viaja tipo o dobro do tempo, ou mais até, sabe? com certeza. Já vai ajudar. Bom, então assim, acho que era isso. Para finalizar, eu queria só que você desse alguma informação, alguma dica final sobre intercâmbio voluntário, por que você indicaria. Por que que eu indico? Porque é um dos jeitos mais fáceis de aprender idioma e ter uma experiência no exterior, e é muito mais barato do que intercâmbio convencional. Show. Então você vai estar inserido numa cultura, você vai estar conversando com um local, você vai estar ajudando um local a fazer alguma coisa, e isso é uma maneira muito rápida de aprender sobre novas culturas e aprender idiomas novos. E ter uma experiência de viagem assim internacional muito mais barata do que a média, muito mais. Com certeza. Eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Alguma coisa que você queira falar? Bom, eu vou convidar as pessoas para me seguirem no Instagram, porque eu vou estar falando de intercâmbio voluntário toda semana. E eu estou sempre contando as minhas experiências, explicando como é que funciona, ensinando a fazer. E eu tenho também um curso, porque eu sou tradutora nômade, e eu tenho um curso para quem quiser trabalhar nesse freelancer aí, para quem quiser trabalhar de qualquer lugar do mundo, como tradutor. Meu curso está aí. Eu não sei se vai bater a nossa hora, eu estou muito preocupada que vai bater a hora da live. Não, ainda dá tempo. E agora as lives não tão, podem durar mais de 1 hora, então nem se preocupe. Ah, sabia. Sim. Então eu posso falar um pouco mais. Mas é isso, gente. No meu Instagram eu falo sobre ser tradutora nômade, como que eu viajo trabalhando ao mesmo tempo e como que eu faço mochilão no meio disso tudo, né? E um dos meios de eu fazer mochilão é sendo voluntária, porque é realmente mais barato. Então, assim, dá para conciliar tudo isso. A minha vida é um pouco bagunçada, mas ela é maravilhosa. Dá para fazer Entendo. 4 horas de voluntariado, 4 horas de trabalho regular e 4 horas de descansar num dia. Dá para misturar tudo, o mochilão, o voluntariado, a vida nômade. Então, assim, se você quiser viajar e quiser conhecer o mundo, tem diversas maneiras. Eu falo de muitas delas e dinheiro não é uma limitação. Precisa de um pouquinho de grana, mas não é tanta grana quanto você pensa. É possível, né? É É isso. possível. Dá certo. Sim. Ai, muito obrigada. Acho que foi muito esclarecedor, né? Deu para conversar muito, tirar as dúvidas do pessoal. É, esclarecer um pouco mais também sobre o que é o intercâmbio voluntário, que eu acho que às vezes é uma dúvida também muito frequente aqui. E muito obrigada por ter aceitado esse convite para estar aqui conversando com a gente. E é isso. E, pessoal, só para finalizar, amanhã a gente vai ter mais uma live, tá? Da Semana do Estudante no Exterior. E a gente vai falar sobre intercâmbio de inglês na Austrália. Então, não perca o intercâmbio de inglês e trabalho ao mesmo tempo, que vai ser muito esclarecedor também. E eu acho que é isso. Obrigada a todos que participaram. Não deixem de seguir lá o Virando Gringa, né? E, bom, Obrigada. Por é favor, isso. sigam, venham fazer perguntas, que eu adoro responder perguntas. Show! Obrigada aí, gente. Obrigadão. Boa Boa noite. noite.